Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Tenha uma boa aula! Olá! Meu nome é Maurício, eu sou professor de Literatura e Artes e vim conversar um pouquinho com você hoje sobre a habilidade 16 da prova do Enem. Uma habilidade diretamente relacionada com a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos lá? Acho que o melhor jeito para a gente entender exatamente o que se pretende avaliar com essa habilidade é dar uma lida com vocês, né? No que exatamente está escrito aqui a respeito disso. Olha, a habilidade 16 pretende que o aluno que está fazendo o Enem consiga relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Na verdade, acho que você consegue perceber que a habilidade é um tanto quanto ampla, né? É preciso que você consiga perceber no texto literário elementos que estabelecem pontes entre o que está escrito ali e o momento em que aquele texto foi escrito e a concepção artística que circunda aquele texto. O que não é uma coisa simples, porque afinal de contas são muitos os elementos que podem aparecer num texto artístico. Você pode, por exemplo, falar sobre o tamanho do verso, você pode perceber a concepção que o artista revela na forma como ele lê o mundo. Então, é só mesmo por meio da prática, por meio dos exemplos, de alguns exercícios, que você vai conseguir ficar um pouquinho mais seguro para dar conta dessa habilidade 16. Quer ver? Eu trouxe um exemplo para você se acalmar. O primeiro texto é um texto do poeta Olavo Bilac. Ele é um poeta brasileiro, considerado o príncipe dos poetas parnasianos. O parnasianismo é um movimento do final do século XIX e que a gente escolheu para ilustrar essa aula porque ele tem características bem específicas que com certeza você vai conseguir perceber com a leitura. Olha só. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Eu acho que você perceber que esse texto é um soneto já é um grande começo. Olha só, o soneto ele vai ser sempre composto de 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Isso é o que a gente chama de soneto tipo italiano, que chegou em Portugal lá pelo século XVI e depois, é claro, veio diretamente para o Brasil. Pois é, esse tipo de texto já nos diz o seguinte: o poeta tem alguma inspiração clássica. O poeta está preocupado com a forma, porque além da estrofação que eu estou mostrando, né, essa coisa de 4, 4, 3 e 3, 14 versos sempre divididos assim, os versos também têm o mesmo tamanho, eles são chamados isométricos. Nesse caso, são todos decassílabos. Então, um texto com 14 versos decassílabos, divididos em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, é o que nós chamamos de soneto. Pois é, sobre o que o Olavo Bilac está falando aqui? Você viu o título? A um poeta. Então, o texto está sendo dedicado a um poeta. É como se ele estivesse explicando a esse poeta como fazer poesia. Com certeza, você já ouviu falar em metalinguagem. A metalinguagem é esse procedimento da linguagem que fala sobre ela própria. Nesse caso, a poesia falando sobre a própria poesia. E que elementos esse poeta considera importantes na poesia?
Você viu que o texto começa dizendo que o poeta tem que estar longe do estéril turbilhão da rua. Ele tem que estar tranquilinho, quietinho, escrevendo no aconchego do claustro, na paciência e no sossego e, principalmente, suando em cima do texto, suando muito. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Você consegue perceber que aqui a concepção do trabalho poético é de que fazer poesia é um trabalho artesanal? De que o poeta defende essa ideia, né? De que só com muito suor, de que só se debruçando sobre o texto realmente é que a gente vai conseguir um resultado impecável. Pois é, mas mais do que isso, ele diz também que o emprego do esforço tem que estar disfarçado. Você reparou? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua. Imagem! É com isso que esse poeta está preocupado, com uma imagem bonita, com um texto que finalmente fique rico e sóbrio e que seja comparável a um templo grego. Acho que isso também dá uma dica muito importante da época em que o poeta escreveu. Uma época em que os valores relacionados à antiguidade clássica faziam sentido e eram valores que deveriam ser seguidos pelo artista. Continuando, ele reforça a ideia de que o suplício do mestre, porque o mestre suou para fazer aquilo, certo? O suplício do mestre não deve aparecer no produto final. E o mais importante, na última estrofe, ele faz um resuminho de tudo que foi falado. Ele diz que a beleza é gêmea da verdade. Esse também é um conceito da antiguidade clássica. Beleza, gêmea da verdade. Tudo que é belo é automaticamente bom, é automaticamente verdadeiro, segundo a perspectiva dos gregos. Arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, este é um jeito de ler o mundo, um jeito que está retratado num poema com versos decassílabos, dividido em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, e com todos esses valores inseridos na linguagem. Então, a gente, como disse, está falando da metalinguagem, né? A gente pode usar a língua de diferentes maneiras. Você percebeu que este poeta tem um cunho um tanto quanto formal na utilização da língua. Você percebeu que ele tem um vocabulário refinado, que ele toma cuidado em que palavras usar para falar com o seu interlocutor? A gente tem, então, um exemplo de texto parnasiano, que você vai perceber que vai ser muito, muito diferente de um texto do modernismo. É exatamente esse contraste que eu quero deixar claro para você, porque eu tenho a impressão que por meio do contraste fica muito mais fácil entender as características principais de um texto, né? Quando você vê um texto super diferente do outro, provavelmente você consegue perceber com bastante clareza o que um tem, o que o outro não tem. Olha só, eu trouxe um exemplo de um trechinho de um poema do Manuel Bandeira, um poeta de Recife. Esse texto se chama Evocação ao Recife e é realmente só um pedacinho, mas você vai perceber que ele é completamente diferente do outro. Recife, não a Veneza americana, não a Maristade dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso do Pano da Costa e o vendedor de roletes de cana. O de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Veja que é muito diferente do outro texto que a gente leu, né? Você percebeu a leveza?
Você percebeu a tranquilidade com que o cara fala e usa a linguagem de uma forma natural, espontânea? Aliás, ele diz isso abertamente, certo? A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Então, ele é contra esse jeito formal, digamos assim, de entender a linguagem. Ele fala da língua errada do povo e depois diz que essa língua é a língua certa do povo. Não é super diferente do que o Olavo Bilac falou? Esse é um exemplo do modernismo. Acho que você também sacou que o texto tem versos extremamente diferentes em termos de tamanho. Então, enquanto o outro poema trabalha com versos isométricos, esse daqui trabalha com versos livres. Pois é, tem bastante coisa para a gente perceber aqui. Acho muito importante você entender, antes mesmo de começar a análise de qualquer texto literário, que a literatura é basicamente dividida em 3 gêneros: o lírico, o narrativo e o dramático. O lírico, ele é o mais emocional, geralmente longe do tempo e do espaço, um grande desabafo. O narrativo é aquele que você conhece melhor, né? Aquele que você está acostumado a ler nos livros de literatura, nos romances, nas grandes narrações. E o dramático é o gênero teatral, sabe? Quando o texto já vem escrito assim. Olha só um exemplo. O texto traz o nome da personagem e depois a fala dele. Esse é um pedacinho de uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, chamada Eles Não Usam Black Tie, em que Tião conversa com seu filho, com seu pai, Otávio. Papai, me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo. Mandou dizer para você que ficou muito admirado, que se enganou e pediu para você tomar outro rumo, porque essa não é casa de fura-greve. Eu vinha me despedir e dizer só uma coisa. Não foi por covardia. Seu pai me falou sobre isso. Ele também procura acreditar que não foi por covardia. Ele acha que você até teve peito. Furou a greve e disse para todo mundo, não fez segredo. Não fez como um jesuíno que furou a greve sabendo que estava errado. Ele acha, o seu pai, que você é ainda mais filho da mãe. Que você é um traidor dos seus companheiros e da sua classe. Mas um traidor que pensa que está certo. Não um traidor por covardia. Um traidor por convicção. Eu queria que o senhor desse um recado ao meu pai. Vá dizendo que o filho dele não é um filho da mãe. Que o filho dele gosta de sua gente. Mas que o filho dele tinha um problema e quis resolver esse problema da maneira mais segura. Que o filho é um homem que quer bem. Seu pai vai ficar irritado com esse recado. Mas eu digo. Você percebe que não tem narrador? Não tem ninguém contando a história? Ela simplesmente se apresenta à frente dos nossos olhos. Acho importante, então, diferenciar lírico, narrativo e dramático. Vamos fazer um exercício para terminar? Olha só, um exercício do Enem 2011 que trazia este poema, Estrada. Esta estrada onde moro, entre 2 voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Esses cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir pela voz dos símbolos que a vida passa. Que a vida passa. E que a mocidade vai acabar. Outra vez, Manuel Bandeira. Você percebeu a semelhança? Você percebeu a simplicidade? Você percebeu a presença de uma linguagem absolutamente coloquial e os versos livres? Isso é a cara do modernismo, né? Olha o que o Enem quis saber. A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para o desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia com relação à cidade. Não, ele não parecia que estava com saudade da cidade, não. Acho que não. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Você vê, você tem que saber o que é efêmero, né? Efêmero é passageiro, efêmero é o que, acaba rápido. A opção do eu lírico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre a sua juventude. Essa alternativa acho que deixa dúvidas. A visão negativa da passagem do tempo, que a vida passa, visto que esta gera insegurança?
ou a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. Veja, nem todas as alternativas são absurdas, né? Claro que nós temos uma correta e outras que se aproximam do que o poema diz. Eu acho importante que você tenha em mente que em provas de humanas você precisa escolher a melhor alternativa. Você precisa escolher aquela que está mais bem relacionada ao texto que é a base da questão. No nosso caso, nós vamos ficar com a alternativa B. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Perceba que o finalzinho do texto deixa isso muito claro, né? Quando ele diz que a vida passa e que a mocidade vai acabar. Ele está falando dessa efemeridade, certo? A vida no campo fez com que ele olhasse para essa efemeridade, né? Para essa passagem da vida que escorre pelos vãos dos dedos de uma forma mais profunda. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês na aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado e que você se debruce sobre muitos textos líricos, dramáticos e narrativos para melhorar cada vez mais a sua percepção e arrasar na hora da prova. Obrigado e até a próxima! A dica que eu tenho para você é que não existe nenhum remédio melhor do que a leitura. Pega um livro gostoso, senta no seu sofá, Memórias de um Sargento de Milícias pode ser um bom começo. Isso vai, sem dúvida, contribuir mais e mais para a sua percepção da qualidade, do potencial dos textos artísticos e literários. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 12. Bom estudo e até a próxima aula!